Capítulo 4. Como enriquecer. A visão de Robert. Resolva os problemas. Todos têm problemas financeiros. Se você quiser ficar rico, aprenda a resolver problemas. A identificação de um problema cria a oportunidade de criar uma solução. Cada geração tem seu conjunto característico de problemas financeiros. Na geração de meus pais, os desafios incluíam a Grande Depressão e a Guerra Mundial. A solução para esses problemas era estudar, conseguir um emprego estável e seguro com os respectivos benefícios, aposentar-se aos 65 anos e jogar golfe pelo resto da vida. Muitos da geração nascida após a Segunda Guerra Mundial tinham um plano de pensão com benefícios definidos, poupança, previdência social e saúde pública. Para muitos da geração de meus pais, uma boa educação e um bom trabalho eram garantias de sobrevivência econômica. Minha geração enfrenta um conjunto de diferentes problemas financeiros. Hoje, uma boa educação universitária e um bom emprego não são suficientes. Atualmente, são raros os planos de benefícios definidos BDs. Os novos planos de previdência são planos de contribuição definida CDs, mais conhecidos como PGBL. Em termos muito simples, um plano BD dá cobertura vitalícia, enquanto os CDs dão cobertura desde que você tenha saldo em sua conta. Ou seja, em tese, um plano BD não o deixará descoberto, mas os CDs oferecem esse risco. Todos temos problemas financeiros. Se você quiser ficar rico, aprenda a resolver problemas. A identificação de um problema cria a oportunidade de encontrar uma solução. Robert T. Kiyosaki. As gerações posteriores à minha, muitas vezes denominadas geração X e geração Y, terão de lidar com um conjunto diferente de problemas financeiros. Herdarão os problemas financeiros da geração de seus pais, e até mesmo os problemas de seus avós, pois hoje a expectativa de vida é maior. Se vivermos mais, é provável que nosso período de vida produtiva seja mais longo e que nos aposentemos mais tarde. Mas o que acontecerá se vivermos mais, porém sem condições de continuar a trabalhar? O tamanho cada vez maior desse problema é assustador. Empurrá-lo com a barriga, deixando para a próxima geração, fará apenas com que ele se agrave e se torne mais complexo. Quanto maiores e mais complexos forem os problemas financeiros, maior será o que financeiro necessário para resolvê-los. Vamos precisar de todo o poder de nossa mente para conseguir sair dessa. A ausência de educação financeira em nossas escolas torna possível que pessoas inescrupulosas, inclusive representantes eleitos de qualquer partido político, roubem legalmente aqueles que neles confiam, transformando o problema numa bola de neve. Nem me fale. Espero que Donald e eu estejamos enganados, mas acredito sinceramente que a América está em dificuldades. E se a América está em dificuldades, o mundo também está. Hoje, um dos maiores problemas mundiais é o aumento dos preços do petróleo. O petróleo é o sangue da economia mundial. Se o preço do petróleo subir demais e se não encontrarmos logo uma alternativa melhor para o problema dos combustíveis, a economia mundial enfrentará dificuldades. O preço do litro da gasolina na bomba não afeta muito nem a Donald nem a mim, mas com certeza afeta quem ganha salário mínimo, para quem o preço do combustível faz diferença na mesa da família, como certa vez afirmou Donald. E acrescentou: o petróleo afeta a economia como um todo, e o problema é que suas reservas estão se esgotando. A tendência é que os preços fiquem cada vez mais altos. Para você e para mim, isso não faz diferença, mas milhões de pessoas serão afetadas. Se o preço do petróleo ultrapassar os $100 o barril, e acredito que isso acontecerá em um futuro próximo, a economia será afetada. Mas não necessariamente você. Você pode enfrentar o problema agora e fazer parte da solução. Quando converso com as pessoas sobre alguns desafios que nos esperam, ouço os mais variados comentários. Um dos mais comuns é: nem me fale disso. Outro comentário: precisamos pensar positivamente. Essa negatividade é prejudicial. Ou ainda: Deus resolverá o problema. Esses comentários partem de indivíduos com baixo QI financeiro. Em vez de enfrentar os problemas de frente e perguntar como posso me beneficiar desses problemas,
Eles bancam o avestruz. E é por essa razão que milhões, possivelmente bilhões, de pessoas sofrerão as consequências nos anos que estão por vir. Em vez de encararem o problema como uma oportunidade, tapam o sol com a peneira. Meu pai rico me ensinou, logo depois da primeira crise do petróleo, em 1973 a 1974, que petróleo e riqueza estavam diretamente relacionados. Ele sempre dizia, riqueza igual energia. Desde que era aprendiz na Standard Oil, trabalhando em navios petroleiros, atividade que comecei a desenvolver em 1966, eu me interessava por petróleo. A explicação de meu pai rico era simples: quando o preço da energia cai, nossa riqueza aumenta. A equação é mais ou menos assim. E, para a maioria das pessoas, quando o preço da energia sobe, sua riqueza diminui. Em 1974, ano em que iniciei minha carreira profissional como representante de vendas da Xerox, pude comprovar que a teoria de meu pai rico estava correta. Naquele ano, os altos preços do petróleo provocaram a retração da economia. As empresas não mais alugavam copiadoras Xerox. Ao contrário, estavam cancelando seus contratos de leasing. Em minha primeira venda, tive de me ajoelhar na frente do cliente. Estava implorando, não vendendo. Implorei ao cliente para que não cancelasse seu contrato de leasing. Lembro-me de ter ouvido um cliente perguntar: por que devo manter a copiadora? Não tenho mais negócios. Esse é apenas um pequeno exemplo do que acontece quando o preço da energia sobe. Em vez de ganhar dinheiro nos 2 primeiros anos, fiquei devendo a Xerox. Isso se deu porque toda vez que um cliente cancelava o contrato de aluguel de uma máquina, a comissão paga ao representante de vendas que vender o equipamento tinha de ser devolvida à empresa. Eu não estava vendendo, estava passando fome, e durante aqueles 2 anos, várias vezes estive prestes a ser despedido. Fases difíceis podem ajudá-lo a enriquecer. O lado bom foi que o desafio de uma economia em retração fez com que eu me tornasse um vendedor melhor. Embora naquela época eu não ganhasse muito dinheiro, meu treinamento como representante de vendas me utiliza até hoje. Meus negócios são bem-sucedidos porque sei vender, e porque compreendo a importância de vendas e marketing. Em tempos de crise econômica, isso pode representar um diferencial. Conforme Donald e eu costumamos dizer, se você está no comércio, precisa aprender a vender. Como aumentei meu que financeiro? Como a oferta de petróleo havia diminuído, meu pai rico sugeriu que eu aprendesse mais sobre o setor petrolífero. Trabalhei na ESSO de 1966 a 1969 como aprendiz de oficial de navio, um terceiro imediato nos navios petroleiros da empresa. Como eu estava interessado em petróleo, tive facilidade em aprender um pouco mais sobre o assunto. Quando comecei a ganhar mais como representante de vendas da Xerox, decidi aprender mais sobre petróleo e arrumei um emprego de meio período em uma empresa petrolífera de Oklahoma que negociava incentivos fiscais, tax shelters, para petróleo e gás. Naquela época, um investidor podia investir $100.000 e receber um incentivo fiscal equivalente a 4 vezes o seu investimento. Nesse exemplo, um investimento de $100.000 equivalia a $400.000 que podiam ser compensados com os impostos devidos. Assim, o investidor ganhava mais dinheiro com a produção de petróleo e ainda pagava muito menos impostos. Uma das razões pelas quais os ricos ficavam mais ricos. Negociar esses tax shelters alavancados de petróleo e gás ensinou-me algumas lições importantes. A primeira foi que nem todos os negócios estavam sofrendo devido à crise do petróleo. Meus olhos estavam atentos ao fato de que muitos indivíduos ficavam cada vez mais ricos, enquanto outros, cada vez mais pobres. Mediante essa constatação, meu que financeiro aumentou. Pude enxergar um outro mundo. Após minha experiência vendendo copiadoras Xerox a empresas e, mais tarde, em minhas horas de folga, vendendo tax shelters aos ricos, decidi que queria enriquecer. A lição. Analisemos a equação. A dura realidade é que, à medida que os preços da energia sobem, a riqueza da nação diminui, exceto no caso de indivíduos donos de um que financeiro que lhes permita investir com bom senso. Contudo,
Se você for rico, sua equação pode se parecer com a seguinte. A escolha é sua. Você pode escolher a equação riqueza igual a energia que desejar. Tornei-me sócio de empreendimentos no ramo petrolífero porque queria pertencer ao lado dos ricos. Hoje, continuo a investir em parcerias de petróleo e gás exatamente como fazia nas décadas de 1970 e 1980. Atualmente, nos Estados Unidos, o desconto nos impostos, embora não tão favorável como no passado, continua atraente. Para os $100.000 investidos hoje, embora eu não tenha mais direito à compensação igual a 4 vezes o valor investido que tinha no passado, ainda tenho direito a uma compensação de 70% mais 15% a título de exaustão, que é o termo da contabilidade para o ajuste do valor de ativos que podem se exaurir, tais como minas, campos de petróleo, florestas, etc. Isso significa que tenho direito a um desconto de $70.000 dos impostos quando faço um investimento de $100.000 e, para cada dólar de receita, tenho direito também a desconto de 15% nos impostos, o que significa que ganho mais e pago menos impostos. Tente ganhar isso investindo em poupança, ações, títulos ou fundos. Saber como ganhar dinheiro e pagar menos impostos significa inteligência financeira. No meu caso, a chave foi ter encontrado uma empresa petrolífera honesta. Como dizia meu pai rico, a definição de um homem do petróleo é um mentiroso parado perto de um buraco no chão. Você pode também substituir um homem do petróleo por um homem do ouro. Hoje, embora eu ganhe muito dinheiro com meus livros e jogos, grande parte de minha fortuna provém de minha mina de ouro na China, minha mina de prata na América do Sul, de minhas empresas de imóveis e de minhas parcerias com empresas petrolíferas nos Estados Unidos. Toda vez que um repórter me pergunta a melhor forma de enriquecer não é escrever livros sobre como enriquecer, eu seguro o riso e simplesmente respondo: se você pensa que escrever um livro de sucesso internacional e criar programas educacionais é fácil, por que não tenta? Em minha opinião, é muito mais fácil encontrar petróleo ou ouro do que escrever um best-seller. Donald Trump e eu escrevemos livros porque estamos muito preocupados com o fato de que muitas pessoas do mundo todo provavelmente enfrentarão turbulentas épocas financeiras. Gostaria de estar enganado, mas nossa preocupação é que milhões de pessoas serão financeiramente prejudicadas pelas tempestades financeiras que nos esperam. Nossa mensagem é: com uma educação financeira e uma preparação adequadas, você pode aumentar seu QI financeiro, navegar em águas turbulentas e se tornar mais rico, não mais pobre. A visão de Donald: a educação substitui o medo. A mensagem de Robert e minha também é: com educação financeira apropriada e com o planejamento, você poderá escapar da turbulência que hoje está presente no mundo financeiro e, por meio da educação, ficar mais rico, encontrando meios de resolver problemas. Lembro-me de um exemplo simples de resolução de problemas. Quando, recentemente, Robert veio ao meu escritório para conversar sobre o livro, eu tinha uma cadeira vermelha em meu escritório. Perguntei-lhe se havia gostado dela e se seria capaz de dizer quanto custou. Lá estava ele, de pé, olhando para aquela elegante cadeira forrada de tecido e, finalmente, disse: não tenho a menor ideia. Adorei aquilo. Mickey, o gerente de meu campo de golfe na Califórnia, me telefonou dizendo que precisava de 150 cadeiras para o restaurante, e que haviam pedido uns $1.500 por uma unidade. Aquele preço me pareceu muito alto. Assim, em vez de simplesmente concordar, dei alguns telefonemas. Custou uns $90, disse eu, todo orgulhoso. É uma ótima cadeira, a melhor. Venha cá, sente-se nela. É melhor que a de uns $1.500. Você sabe quanto economizei simplesmente dando alguns telefonemas? É uma questão de liderança e de capacidade de resolver problemas. Se meus funcionários acharem que sou perdulário, eles também o serão. Portanto, faço essas coisas não só para poupar meu capital, mas também para dar o exemplo à minha equipe. Você sabe, não tenho medo de gastar dinheiro. Gosto de comprar o melhor,
mas não gosto de desperdiçar. Algumas pessoas lutam com problemas financeiros porque têm uma mente estreita e compram mal. Você pode ficar rico sendo econômico. Mas será que alguém quer ser um rico avarento? Mesmo quando eu estava em dificuldades financeiras, nunca fui mesquinho. Houve uma época em que minha empresa lutava para sobreviver e, mesmo assim, eu pagava bons salários a meus colaboradores. E é por essa razão que comprei a melhor cadeira pelo melhor preço. Não gosto de ser explorado, principalmente quando posso conseguir o melhor pelo menor preço. Espero que meus funcionários façam o mesmo. Uma coisa da qual não podemos nos esquecer é que um pequeno esforço é o melhor substituto para as desculpas. Se todos estivéssemos a fim de fazer um esforço para compreender o que está acontecendo e contribuir com nosso quem usando nossa inteligência, não a complacência, alguma ideia lúcida poderia resultar. Resolução de problemas significa a instrução em sua melhor forma. Assim como a compreensão pode substituir o ódio, a instrução pode substituir o medo. Talvez seja mais fácil ser ignorante, mas muitas vezes a ignorância é o resultado do medo. Como disse Robert Frost, não há nada de que eu tenha mais medo do que de pessoas medrosas. Reduza seu medo e alimente sua coragem. Gosto dos diagramas elaborados por Robert E. Quando olho para as setas que ele desenha indicando riqueza e energia, penso como nossa energia individual pode criar riquezas. Se você tiver a perseverança de caminhar para frente com ímpeto, só isso já representa uma grande energia. E com o foco correto, é provável que seja bem-sucedido. Sempre gostei da declaração de Alexander Graham Bell. Concentre todos os seus pensamentos no trabalho que irá desempenhar. Os raios de sol não queimam enquanto não se concentram sobre um foco. Se você conseguir controlar sua energia, terá boa chance de criar e controlar sua própria riqueza. Ambas as suas setas apontam para a direção correta. Aprendi que, às vezes, o essencial pode estar invisível a nossos olhos. É nesse ponto que entra o discernimento. Os líderes são indivíduos que substituíram o medo pelo discernimento, o que significa que podem prever o inevitável. A educação que receberam resultou em uma percepção que pode, efetivamente, substituir o medo, o que aumenta, de modo significativo, suas chances de êxito. A resolução de problemas torna-se muito mais fácil se você pensar nos problemas como desafios. E eles poderiam perfeitamente ser considerados dessa forma, pois os problemas fazem parte da vida. Encarar os problemas de forma positiva inevitavelmente lhe trará mais energia. Digo inevitavelmente com segurança porque sei que isso é um fato. E sei disso por experiência própria. A segurança é um grande passo em direção à coragem, e o medo se evapora quando confrontado com a audácia. Aprendi que às vezes o essencial pode estar invisível a nossos olhos. É nesse ponto que entra o discernimento. Donald J. Trump. Robert sempre diz que um problema pode criar uma oportunidade. Muito bem dito. E eu concordo. Se você começar a analisar seus problemas sob essa luz, garanto que estará no caminho certo para resolvê-los. Já tive alguns problemas sérios, que envolviam bilhões de dólares em dívidas, mas nunca fui à falência e hoje sou mais bem-sucedido do que jamais fui. Portanto, falo por experiência própria. O Trump Tower está no mapa há tanto tempo que as pessoas se esquecem de que ele não surgiu da noite para o dia nos céus de Manhattan. Enfrentei uma série de obstáculos que tive de analisar e superar quando decidi que queria o local da Tiffany para meu novo prédio. Precisei resolver inúmeros problemas. Primeiro, eu queria comprar a loja Bonnet Teller e também o prédio, mas as pessoas disseram que eu estava louco. Não desisti. Mas passaram-se 3 anos antes que eu conseguisse negociar com eles. O seguir, eu queria adquirir os direitos sobre o espaço aéreo acima da Tiffany. A aquisição desses direitos me permitiria construir um prédio muito mais alto. Depois de adquirir esses direitos, ainda foi preciso comprar um pequeno lote que era estratégico porque as leis de zoneamento urbano exigiam um espaço vago de, no mínimo, 10 metros na parte de trás de qualquer construção. Isso demandou mais investigações e negociações. Além disso, analisei, junto com meu arquiteto, Der Scout, cerca de 50 projetos,
tentando encontrar os melhores elementos e incorporando-os ao projeto final. O seguir, foi preciso obter a aprovação dos órgãos competentes para o projeto final e obter variações de zonas. Isso é apenas parte da história do Trump Tower. Nenhuma dessas etapas foi fácil, mas eu encarava cada uma como um desafio e gostei de encontrar soluções para os detalhes. Se eu não tivesse encarado as coisas dessa forma, teria desanimado. Hoje tem um belo edifício, que se tornou famoso no mundo inteiro. Valeu a pena, com certeza. Além disso, é um grande exemplo de como resolver problemas. Outra história interessante sobre o Trump Tower é o próprio nome. No início, eu pretendia chamá-la de Tiffany Tower, em virtude de sua localização. Um de meus amigos perguntou por que usaria outro nome famoso para descrever um prédio que eu havia idealizado e construído. E sua pergunta ficou em minha cabeça. Resolvi então batizá-lo de Trump Tower. Robert e eu sabemos que os problemas podem ser complexos e, às vezes, parecer intermináveis. Mas queremos estimulá-lo a encarar as dificuldades como desafios que lhe proporcionarão oportunidades de alcançar grandes conquistas. Não se esqueça. Nada na vida é fácil. Mas quem quer ficar com nada? Sua inteligência financeira é maior que isso.